Então hoje eu quero falar sobre como as constelações nos ajudam também a perceber que a maior parte dos problemas que acontecem na nossa vida e que acontecem na vida de outras pessoas estão relacionados ao nosso ego, não é? O ego é essa identificação com eu tenho, né? Eu sou, não eu sou num outro nível. Mas quando, por exemplo, uma pessoa ela se identifica com a moda porque aquela moda é que vai mostrar a identidade da pessoa. Então a gente vive buscando essa identidade. A que grupo eu pertenço? A constelação mostra muito isso, né? A que grupo eu pertenço? Ou a que grupo eu não pertenço? Ou a que grupo eu sou excluído? Então, se eu não tenho determinado dinheiro, então eu pertenço a que classe social? Não é dividido assim? Então, a classe social tal, eu não posso pertencer. E tudo, se a gente for ver no universo, é dividido por ego, né? Então, aquele país tem uma determinada identidade e nós não podemos entrar lá. E quando a gente entra lá, nós somos comparados e a gente compara também, porque a gente fala assim, poxa, eu estou num país, né? Eu vou, por exemplo, para a Itália. Então, lá, né, os italianos têm a forma deles de falar e falam, né, de uma forma mais expressiva e eu estranho quando eu vou para lá. Talvez os italianos, quando vêm para cá, acham que o brasileiro beija demais, é muito banana, apesar que os italianos, né, não tem muito isso. Mas quando eu começo a entrar no julgamento e na comparação, já acabou algo tão importante que é a contemplação da diferença. Quando eu percebo, né, e eu vi esses dias num programa de televisão, no The Voice, né, que às vezes alguém é tão único, a pessoa é tão especial, porque ser único não é para todo mundo, né? A maior parte quer andar em grupos, né? Participar de grupos. E isso ainda tem a ver com o ego. Quando eu estou no meu sistema familiar, e é aí que eu quero chegar falando sobre o ego, quando eu estou no meu sistema familiar, eu pertenço a um grupo que tem hábitos, que tem religião, que tem time de futebol, que tem formas, né, de encarar o dinheiro, formas de encarar o estudo, formas de encarar a sexualidade, formas de encarar a realidade como um todo, a espiritualidade. Quando eu fico toda a parte do meu tempo só conectada a um grupo menor, porque ali eu me sinto protegida, eu me sinto em casa. Essa palavra, essa frase, eu me sinto em casa, é algo muito complicado quando a gente só se sente em casa dentro da nossa família. Por quê? Porque isso mostra que nós estamos grudados muito na nossa identidade, enraizados demais, né? Para que eu possa ir para outras coisas mais amplas. Então, existem pessoas que elas não admitem que outro, por exemplo, seja homossexual, que outro, por exemplo, escolha usar uma roupa determinada de um determinado jeito, ou que outro, por exemplo, resolva não gostar da comida tal, ou resolva ser vegetariano, ou resolva ser carnívoro, ou resolva, né? E quando a gente consegue perceber que essas diferenças é que trazem toda essa dinâmica de aprendizado e que cada um está realmente num momento especial e todos nós estamos. Quando eu digo para o outro, eu sou melhor do que você, a minha religião é a certa, né? Porque o Deus que eu sirvo é um Deus especial. Eu já criei guerra aí, porque eu já disse para mim, eu sou especial e você não faz parte do grupo de Deus. Então veja o quanto de forma sutil essas mensagens são passadas, né? E vão se criando, às vezes até em nome de Deus, guetos, né? Pessoas que ficam fechadas só em determinados grupos, né? Que elas não ampliam a consciência dela, elas não olham as outras pessoas como também seres humanos em fase de crescimento, assim como eu estou em fase de crescimento. Quando eu consigo olhar para isso, as guerras vão acabando.
porque daí eu não quero mais lutar contra nada, né? Eu não quero mais mudar o mundo. E daí você fala, que absurdo o que ela está falando, a gente tem que mudar o mundo, a gente tem que ser um herói, a gente tem que fazer. Sim, a gente tem que fazer, mas aqui por dentro. Quando eu consigo gostar das outras pessoas e quando eu consigo me relacionar e quando eu consigo viajar para outros lugares, para outros países e respeitar o que eles vivem lá, e eu consigo principalmente fazer um movimento de não julgamento e não comparação, eu consigo ampliar minha consciência. E eu consigo me sentir em casa e confortável e bem quisto e bem aceito em qualquer lugar, porque eu consigo aceitar qualquer pessoa. Quando a gente começa a falar, tem o grupo de negros, o grupo de amarelos, o grupo de brancos, olha como toda a sociedade é dividida nisso. E, de novo, não para comparar e nem para julgar, mas simplesmente porque somos diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que somos diferentes. E isso já nos deixa em paz. E quando eu penso assim, eu sou diferente e aceito o diferente do outro, eu crio paz. E isso a gente pode começar dentro de casa, né? O seu marido, a sua esposa são diferentes. E deve se falar, não, mas eu não aceito porque meu marido precisa disso, minha mulher precisa daquilo, eles precisam melhorar nisso, melhorar naquilo. Eles são diferentes. E daí o que resta eu fazer? Me aprimorar. Porque talvez o jeito de eu me aprimorar não é o jeito do outro se aprimorar. O meu jeito de evoluir não é o jeito do outro evoluir. Então, cada um tem uma forma, tem um caminho. E quando a gente consegue respeitar isso, acabam as guerras. E daí sim pode haver a evolução num nível de consciência, de respeito, de amor, sem a dualidade do certo ou errado, bem ou mal. Formas diferentes. A constelação nos leva nesse lugar. Esse lugar é um lugar especial. É um lugar de amor incondicional. Então, praticar esse amor incondicional, né, como esse nosso amigo egípcio disse, né, existem 3 coisas que a gente precisa perceber. Uma delas é não julgar, não comparar e não reclamar. E quando a gente reclama, a gente vive num ambiente de guerra também, porque se eu começar a entrar num restaurante e começar a reclamar, eu não estou ali com o espírito de ver o que aquele restaurante tem algo bom. Quando eu olho para os meus pais e eu reclamo em relação a eles, eu estou criando guerra em relação aos meus pais. E essas são as guerras mais silenciosas. Quando eu consigo perceber, puxa, o que a minha mãe tem ou tinha de bom? O que o meu pai tem ou teve de bom? O que essa pessoa, o meu marido, tem ou teve de bom? O que essa mulher tem ou teve de bom? O que esse restaurante tem de bom? Né? O que esse país que eu estou hoje viajando tem de bom? O que eu tenho de bom? E quando eu consigo ter gratidão sobre as coisas que eu tenho de bom, daí eu consigo evoluir. A maior parte quer evoluir olhando só para os defeitos, e isso cria guerra. Agora, quando eu olho para a minha qualidade e falo, puxa, eu tenho realmente isso de melhor e é por aí que eu vou aproveitar, então eu não viro mais um ser que se identifica com algo, que tem um ego de se sentir melhor do que o outro, mas simplesmente eu já sei quem eu sou. Uma vez num lugar, né, numa entrevista que o Bert Hellinger deu, uma pessoa perguntou, mas quem é Bert Hellinger? E ele falou assim, eu também não sei. Todo dia eu me dou a chance de ser algo diferente. E assim é verdade, né? E ele diz outra frase, o próximo passo sempre virá. Só que com que amor eu vou para o próximo passo? Com que gratidão? Com que abertura para enxergar o outro lado? Um dos exercícios que eu dou no meu curso de formação, eu coloco a pessoa para que ela esteja no lugar da mãe dela. Como ela estando no lugar da mãe dela, ela se olha. Então eu ponho uma pessoa para ser ela, uma pessoa, e ela vai ser a mãe dela. O que é estar no lugar da nossa mãe? O que é estar no lugar do nosso pai? Como os nossos pais nos olham,
né? E como nós olhamos os nossos pais. Então é importante que quando esse olhar, que é um olhar profundo de alma, não é um olhar de ego. Gente, aonde tem guerra, onde tem briguinha, onde tem picuinha, tem ego. Então se você se vê, é porque fulano teve uma nota melhor que a minha, e eu acho injusto porque o fulano não estudou tanto e eu estudei tanto. Tudo isso é ego. Mas Deus devia privilegiar, às vezes uma pessoa que é tão safada, tá aí bem, com saúde, uma pessoa tão boazinha, tá aí toda estrupiada. Por quê? Porque tem ego. Tem ego até nas pessoas que se acham santos. Que é coisa pior do que a pessoa se transformar num santo, né? Então, isso também é ego. E esses são os egos mais perigosos. Os egos dos santos, aqueles que não são reais, né? Aqueles que realmente não estão amando de fato. Só querem, por ego, mostrar que são santos. Então, essa naturalidade do amar, do sentir, do não comparar, do não julgar, do olhar com amor incondicional e do olhar o que tudo tem de bom, nos faz sair da identificação e nos faz sair do ego.